Operação denominada Peter Pan do Ministério Público de Farroupilha indicia o presidente de cooperativas habitacionais e suplente de vereador Raul Herpes por apropriação indevida do dinheiro dos cooperativados. Confira na íntegra, sem cortes, a coletiva com a imprensa, realizada nesta quarta-feira, dia 19 de junho, pela manhã, na promotoria. Rádio Web Farroupilha, uma rádio para todos. Gente, então, a doutora Janine Mocelin, que é a coordenadora da operação, e a doutora Cláudia Engler, que também está apoiando os trabalhos aqui, trabalhando também, vão primeiro fazer uma explanação para vocês sobre como foi a operação de hoje, como está sendo ainda, na verdade, né, o cumprimento dos mandatos, e depois vocês podem fazer as perguntas de vocês, tá? Doutora Janine. Então, nesta data foi deflagrada essa operação Peter Pan, denominada Peter Pan, que teve origem no expediente criminal que investiga possíveis desvios de valores das cooperativas Terra Nossa e Meu Pedaço de Chão, presididas pelo investigado Raul Herpes desde 2008. E na data de hoje, então, foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão e foram efetivados bloqueios de bens do investigado e familiares, e também de valores das contas particulares do investigado Raul. E esses pedidos de mandado de busca e de sequestro de bens se basearam numa análise preliminar pela equipe do NIMP, o Núcleo de Inteligência do Ministério Público, que está analisando os dados obtidos com a quebra dos sigilos bancário e fiscal, que essa quebra foi deferida pelo juízo de Farroupilha há cerca de 1 ano, né? E essa análise ainda está em andamento, mas preliminarmente já foi apontado o possível desvio de cerca de R$1.100.000. E aqui eu quero frisar que esse valor de R$1.100.000 se refere unicamente aos valores que a gente já constatou que foram depositados nas contas do investigado Raul e dos seus familiares, nas contas particulares. Né? A gente presume que esse valor de R$1.100.000 é uma pequena parcela do desvio dos desvios que vêm sendo cometidos desde 2008. Né? Porque normalmente as pessoas que cometem esse tipo de delito não usam as próprias contas bancárias e de seus familiares próximos para depósito de dinheiro e de cheques de cooperativados nessas contas particulares. Então, essa investigação dos dados do sigilo, dos documentos que vieram com essas quebras, estão ainda em análise, né? Então, que fique bem claro que isso foi um apontamento preliminar, né? Junto com esse apontamento preliminar, que oriundo dessa análise, também foi constatado que a família ostenta padrão de vida incompatível com a renda declarada pelos seus membros, né? Inclusive em relação à aquisição de bens, né? Que isso foi o que motivou o pedido de disponibilidade dos bens, na medida em que foram adquiridos, por exemplo, ano passado, um apartamento pela filha e pela esposa do investigado Raul, no valor de R$424.000, sendo que R$200.000 foi pago à vista, né, no mês de abril de 2018, e constam como proprietárias a esposa e a filha, e essas duas investigadas não possuem renda declarada, ou seja, ou não possuem renda, ou se possuem renda, essa renda fica abaixo da faixa de isenção para fins de imposto de renda, porque pelo menos até 2016 não havia declaração de imposto de renda dessas investigadas. É importante pontuar que, em relação aos depósitos que foram identificados nestas contas, né, no valor total de R$1.164.297,55, esses valores estão espalhados em contas da família, como já referi, mas contas particulares,
Só que não são depósitos expressivos, são vários depósitos que ocorreram em diversas datas, em valores, a grande parte deles múltiplos de 100. Né? Então os cooperativados vão entender que os pagamentos que faziam diretamente ao investigado Raul acabavam sendo múltiplos de 100, porque hoje todos os membros das cooperativas, todos os associados dessas duas cooperativas, Terra Nossa e Meu Pedaço de Chão, pagam R$100 mensais. Né? Então, o que foi identificado no decorrer da instrução desse procedimento criminal e também nos inquéritos civis que existem aqui desde 2013, né? Que era uma prática comum, corriqueira, os associados irem até a sede das cooperativas, primeiro na sede antiga e depois ali na sede nova no edifício Alfredo, e entregarem em mãos para o investigado Raul valores referentes às parcelas das suas cotas. Inclusive, se esses valores estivessem em atraso, como por exemplo, tinha pessoas que pagavam só em dezembro, isso dava R$1.200. Ele dizia, estimulava esse pagamento diretamente a ele, porque segundo ele conseguia tirar os juros do atraso, os acréscimos bancários decorrentes do atraso do pagamento. Então era corriqueiro que o investigado Raul recebesse valores em espécie e também em cheques desses cooperativados lá na sede das cooperativas, com o argumento de que posteriormente ele faria esse depósito na conta do grupo daquela pessoa, porque cada grupo tem uma conta bancária. São atualmente 44 grupos e 44 contas bancárias, né? A Terra Nossa é uma cooperativa bem maior, né? Que tem 38 grupos, não, desculpa, 36 grupos e a Meu Pedaço de Chão, 8 grupos. Então, nessa linha, esses depósitos que foram identificados, é importante frisar, por exemplo, numa conta particular do investigado Raul, foi encontrado R$382.807,69, considerado cheque e dinheiro, tá? Mas isso foi feito em 584 depósitos, 584 lançamentos. O que eu quero que os senhores entendam é o seguinte: pingava dinheiro mensalmente, quinzenalmente, semanalmente na conta de toda a família. Não eram valores, daqui a pouco, veio 100 mil daqui de uma venda, Não, valores maiores. Eram todos valores pequenos e dentre esses cheques que foram depositados nessas contas, havia, porque a gente fez o confronto, né? Havia emitentes de cheques que eram cooperativados. E esses cheques pararam na conta da família. O que foi feito pela contabilidade do NIMP, pelo setor específico do NIMP? Foi visto se depois desses depósitos na conta da família, houve transferência desses valores para a conta das cooperativas. Afinal, por algum motivo, poderia haver essa necessidade de passar pela conta da família. Alguém poderia assim pensar. Mas não houve. Então, também foi feito esse levantamento de que, posteriormente, não houve esse repasse. E mais uma questão. Alguns cooperativados cujos cheques foram depositados nessas contas particulares foram ouvidos por mim aqui na promotoria e todos, sem exceção, disseram que esses cheques especificamente apontados se referiam a pagamento de cotas de cooperativas e que esse cooperativado não tinha nenhum outro negócio com a família Herpes que pudesse justificar o pagamento para a família. Ou seja, não há nenhuma origem distinta dos valores que foram apontados nesses cheques. Também está um aspecto que contou muito quando nós fizemos os pedidos de mandado de busca e também de sequestro de bens, foi uma soma matemática simples feita ainda lá em 2017, quando esse pedido de quebra foi feito,
contabilizando o valor que era arrecadado, porque em 2017 ainda eram 5.790 associados, né? 800 na meu pedaço de chão e o restante quase 5.000 na terra nossa. E aí, com base no depoimento do próprio Raul, prestado em fevereiro de 2017 aqui, na minha presença, ele declarou que havia 105 hectares de área de terra já adquiridos e pagos. O que foi feito? A gente fez um levantamento das áreas que já foram adquiridas, mas que foram informadas aqui ao Ministério Público. Eu encontrei somente matrículas referentes a 57 hectares. É a promotora Giannini que está fazendo a explanação da Operação Peter Pan, realizada nesta manhã. A partir disso, foi feito esse levantamento das matrículas, que eu já vou informar, já passar os dados aqui com o meu controle. Eu tenho só 57 hectares, mas foi feita uma média aqui de valores que foram pagos por hectare, né? E esse valor, pelo que foi apurado, pelo que se tem do conhecimento público mesmo, é um valor muito acima do valor de mercado dessas áreas. Eu vou especificar aqui para os senhores terem uma... Bem, 53 hectares. Foram pagos, desses 53 que eu tenho informação aqui, tá? São 11 áreas que eu tenho informação no expediente. Eventualmente pode ter havido alguma venda e compra de nova área que não foi aqui informado, né, para o Ministério Público. Mas o que eu quero frisar é que, assim, considerando isso, as áreas e os valores pagos, foi pago uma média de 242 mil por hectare, né? Valor acima, como eu já disse, valor acima do praticado no mercado. O valor total dessas 11 áreas, o valor nominal pago, foi R$ 12.956.957,25. Aqui nessa parte da área dessa aquisição, também chama a atenção um contrato com uma assessoria ambiental que foi feita para uma assessoria para obter a licença prévia de áreas da cooperativa Terra Nossa. Foram dois contratos de R$ 217.470 cada, né, que soma então mais de R$ 430 mil, referentes a essa contratação. Além disso, ficou bastante destoou muito o pagamento que a cooperativa, agora eu falo da Terra Nossa, pagou por alguns terrenos, tá? Eu cito dessas 8 áreas da cooperativa Terra Nossa, eu cito uma de 80 mil, uma de... Uma que foi comprada em junho de 2014 e a cooperativa Terra Nossa pagou R$ 2.940.000 pelo terreno, tá? Sem benfeitorias. Só que o antigo proprietário, no ano de 99, pagou 80 mil por isso. Então nós temos uma matrícula onde o antigo proprietário adquiriu uma área determinada por 80 mil em 99 e em 2014 a cooperativa pagou quase 3 milhões pela mesma área. Um outro exemplo de uma área que o proprietário anterior adquiriu por 25 mil no ano de 2007 e a cooperativa pagou 525 mil em 2012. Então aqui nesse item das áreas, das compras de terra, a gente também
está focando investigação nesse sentido de um possível desvio também nessa negociação, né, de um possível lucro por parte da família investigada. E a gente até já aproveita para dizer que se alguém tiver informações em relação a isso, pode vir ao Ministério Público para prestar, e a gente já adianta que vai ser garantido o sigilo. Apesar disso, além disso, obviamente, que a gente vai com as quebras já deferidas e com o material que está sendo apreendido na data de hoje, também tentar chegar a uma conclusão sobre isso ou avançar nesse aspecto das áreas, inclusive também na questão dos bens para descobrir e apontar eventuais laranjas, né? Nessa questão dos depósitos nas contas bancárias da família, como eu falei, no caso do Raul, havia esses valores pingados, né, 584 depósitos. Na conta da esposa dele, tá, nas contas, porque são várias contas, né, incluindo uma que ela tem conjunta com o esposo Raul, o total dos lançamentos foram 430 lançamentos. Na conta da filha Bruna, 26 lançamentos. E do investigado Guilherme, 221 lançamentos. Isso a gente quer frisar porque, como eu falei antes, são valores pingados que entraram nessas contas de pessoas que ou não têm renda, no caso da Marilde e da Bruna, ou tem renda abaixo da faixa de isenção. No caso do Guilherme, ele recebe ele tem uma fonte de renda declarada, né, que ele trabalha em uma empresa, e o investigado Raul tem fonte declarada de uma aposentadoria e do salário de vereador. E todos nós sabemos que quem é assalariado recebe uma vez por mês, né, ou duas, se o pagamento é quinzenal, mas nesses casos aqui, em análise não se aplica, né. Então, causou muita estranheza esses depósitos, que na verdade essa diligência preliminar, essa análise preliminar veio, né, há poucos dias, e não era esperado, né, não era esperado essa prática, demonstrou muita confiança na impunidade a partir do momento em que os depósitos foram feitos nessas próprias contas. Obviamente que, como eu referi no começo, isso a gente acredita que seja uma parcela muito pequena dos valores que foram desviados, né? Juntamente com os pedidos de mandado de busca e de sequestro de bens, foi pedido ao juízo o afastamento cautelar do investigado da presidência das cooperativas. A decisão foi no sentido de que a situação está resguardada com o bloqueio das contas das cooperativas, porque além das contas particulares do investigado Raul, foram bloqueadas as contas das cooperativas para que ninguém tenha acesso aos valores lá existentes. E foi indeferido, foi negado o pedido de afastamento do Raul pelo juízo, e sob o fundamento de que esta medida cabe aos cooperativados, né? Com base nas disposições estatutárias, cabe aos cooperativados em assembleia eleger uma nova diretoria. Até que isso não aconteça, até que novas pessoas não assumam, ou até decisão em contrário, as contas das cooperativas estão bloqueadas. Dentro da questão do bloqueio de bens, é importante falar que foram indisponibilizados, então, 5 veículos, né, como foi já divulgado na nota, 5 veículos em nome dos familiares, dos investigados, né, Raul, esposa e filhos, 2 apartamentos, 4 boxes de garagem. Né? Como eu falei antes, a Marilde e a Bruna, que não possui renda ou possui renda inferior à faixa de isenção, elas adquiriram então um apartamento e um box de garagem, e no ano de 2018 foi feita a entrega de 200 mil à vista, e depois o restante
já foi pago ainda em 2018 mais 38.800 no mês de junho e no mês de dezembro de 2018 32.100, ou seja, em 2018 as duas investigadas que não possuem renda ou se possuem renda menor do que a faixa de isenção, elas pagaram 270.900 pelo apartamento, o que dá uma média de mais de 30 mil por mês, se considerarmos todo o valor, né? E no caso do apartamento que está em nome do investigado Guilherme, ele foi adquirido em 2014, foi pago com 245 mil de valores, recursos próprios, uma parte, 100 mil foi feita em financiamento bancário, mas 245 mil, como eu falei, e 245 mil e pouco, foi pago com recursos próprios. Considerando a renda que ele declarou, ele passou a declarar em 2012, até 2011 não declarava nada. Considerando toda a renda dele de 2012 até final de 2014, ele recebeu 149 mil reais. Então, se ele tivesse pego tudo que ele recebeu de 2012 a 2014, atingiria 149 mil. Ainda assim, faltaria praticamente 100 mil para atingir aqueles 245 que foi dado de entrada. Então, se ele não tivesse gasto nada do salário dele com ele mesmo, né? Nada para custo de vida, não tivesse gasto com nada, guardado tudo que ele recebeu, ele teria juntado 150 mil. No entanto, a entrada foi de 245 de recursos próprios, né? Então, isso é uma questão que também foi pontuada, essa questão desses valores, dessas aquisições incompatíveis com o rendimento, foi pontuado para buscar esse bloqueio. E o bloqueio visa exatamente acautelar, né, tentar resguardar um patrimônio para eventual ressarcimento, né, em razão desses delitos que estavam sendo cometidos já há bastante tempo, né. A análise técnica preliminar do NIMP também apontou, como eu referi, registros de condutas de rotina de toda a família que são incompatíveis com a renda, né? Como viagens dos filhos e algumas também do casal, né? Do Raul e da Marilde, mas principalmente viagens dos filhos pelo Brasil e pelo exterior. Né? Pode citar os locais? Sim. Além disso, foi feito um levantamento nas redes sociais, né? E foi visto, também foi considerado os locais que eles frequentam, onde consomem, onde jantam, para ver se realmente isso fechava e não é condizente com a renda declarada, né? Do investigado Guilherme foi apontado no pedido, né, que foram constatadas viagens. Aqui eu quero frisar o seguinte, foi pego o que está disponível a todos, tá? Qualquer um que acessar as redes sociais vai ver. Obviamente, talvez alguém que esteja ali cadastrado como amigo ou com acesso a mais informações vai ter outras viagens. Aqui é o que está aberto, é Berlim, né, Alemanha, Londres, Amsterdã, São Francisco, Argentina, Uruguai, incluindo Punta del Este, São Paulo. O investigado Guilherme, inclusive, está com o casamento marcado para setembro deste ano em Búzios, né? O convite que está no site convida, né, para uma festa de 3 dias. Na medida em que na sexta-feira haverá uma confraternização com os convidados, em local a ser definido. No sábado é o casamento e no domingo tem um almoço com esses convidados, tudo lá no mesmo local. Em relação às viagens da Bruna, constam aqui Estados Unidos, Jamaica, região de Pernambuco, né? E
também ficou registrado o padrão da festa de formatura que foi realizada agora acho que faz uns 3 anos que foi realizada, então as fotos registram o padrão dessa cerimônia. Eu acompanhei algumas manifestações do investigado Raul na imprensa e ele continua afirmando que não há previsão de entrega, né, dos lotes, porque por uma questão de que agora seria necessário mais dinheiro. No entanto, ao Ministério Público, em outubro de 2016, ele enviou documento dizendo que a estimativa do custo final de cada terreno seria entre 12 e 15 mil. Então, lá em 2016, oficialmente para o Ministério Público, ele continuava dizendo isso. Agora se fala em 35 mil, né? E, no entanto, as pessoas que vieram aqui lá em 2013, 2012, elas já relatavam que a promessa inicial era de que o pagamento giraria em torno de 5 anos, né? E aí, a partir dali, foi então porque elas começaram a pagar em 2008 e 2009, fechado esses 5 anos, 6 anos, passaram a vir aqui reclamar da conduta do Raul, que não se restringia só a não entrega desses terrenos, mas sim, e principalmente naquela época, de falta de informações sobre como estavam sendo administradas essas cooperativas, né? Falta de informações concretas e alinhadas e confiáveis nesse sentido, né? Então esses primeiros depoimentos lá dos inquéritos civis foram bem importantes também para o nosso pedido inicial de quebra, né? Que foi possível constatar uma bagunça contábil, né? Não sei se proposital ou não por parte do investigado Raul, de modo que mesmo com a quebra e com profissionais trabalhando na análise dos documentos, está sendo mais demorado do que o normal, do que o esperado, tamanha desorganização. Porque o próprio Raul, quando foi ouvido aqui em fevereiro, ele disse que tinha um controle interno dos pagamentos que ele recebia em mãos, né? Porque foi confirmado com a gerente do Sicredi da época que o Raul sempre teve autonomia para baixar boletos bancários. Então, ele baixa o boleto bancário de determinado associado sem que o Sicredi tenha nenhuma ingerência. Então, se ele quisesse hoje não porque as contas estão bloqueadas, mas até ontem, se ele quisesse baixar os carnês de 10 pessoas, ele baixaria, o Sicredi perderia o controle de quem está em débito, de modo que se ele recebesse em mãos esse dinheiro, não ia ficar registrada essa falta em lugar nenhum, né? É claro que com o decorrer da investigação a gente percebeu que a gente não pode tomar como certas as afirmações por ele aqui prestadas, né? Mas há elementos que ele mesmo trouxe, ele mesmo confirmou que ele tinha autonomia nesse sentido, a autonomia de baixar os boletos, e também foi dito desde o início pelas pessoas que aqui estiveram e por ele mesmo, no depoimento dele, pelo depoimento a gente conclui isso, que ele sempre administrou sozinho essas cooperativas. As pessoas que figuravam como vice-presidente e tesoureira da cooperativa Terra Nossa, que é a maior, elas não se conheciam entre si, elas se conheceram aqui na promotoria quando foram chamadas, né? E o próprio investigado não soube dizer quem eram os demais integrantes da administração da cooperativa Meu Pedaço de Chão, quando ele foi indagado aqui no depoimento. Porque pelo estatuto, a administração das cooperativas ela tem que ser feita por 3 pessoas, né? Pelo presidente, vice e secretário. E essas pessoas têm mandato de 2 anos, né? E essas 3 pessoas, elas tem que haver um revezamento pelo menos de 1/3 a cada 2 anos. O Conselho Fiscal, o revezamento é a cada ano, e
o investigado Raul não soube dizer quem eram os componentes do Conselho Fiscal de nenhuma das cooperativas. Ou seja, nunca houve participação de outras pessoas na administração dessas cooperativas. Por isso que a investigação foi voltada única e exclusivamente ao Raul e seus familiares. E ela começou a investigação dessas denúncias, antes do acúmulo dessas denúncias? Sim, já havia, houve... houve um outro inquérito civil que culminou numa ação civil pública que foi julgada procedente no final de 2018 contra o Raul Herpes e o então prefeito municipal, porque no início a sede das cooperativas funcionava na Júlia de Castilhos, ali no edifício Giovana, e o investigado Raul recebia salário do município, ele era um CC do município para estar lá atendendo cooperativados. No momento que o Ministério Público constatou essa irregularidade, essa improbidade, o município foi notificado e parou de efetuar o pagamento. Ele foi demitido, o Raul foi demitido, parou de receber salário, afinal de contas ele nunca trabalhou para o município, ele sempre trabalhou ali para as cooperativas, e mudaram a sede para essa nova, né? Nessa ação de improbidade, e esse inquérito civil que originou essa ação, já havia algumas reclamações sobre o atendimento das cooperativas e sobre o pagamento de valores em espécie para o investigado Raul. Com base nisso, foram instaurados 2 inquéritos civis em 2013, um para cada uma dessas cooperativas, e aí começaram a se somar mais e mais reclamações e depoimentos nesse sentido, porque no começo vieram inclusive relatos de que as cotas podiam ser adquiridas por crianças, né? Isso foi um apontamento que a gente fez para o Raul, e aí depois ele disse que parou de fazer essa venda de cotas para crianças. E depois, com o andamento desses inquéritos civis, com a coleta de depoimentos nesses expedientes, se reuniu um material apontando a possível prática de desvio de valores, né, de apropriação de valores, e foi instaurado o procedimento criminal, onde foram requeridas essas medidas que hoje foram cumpridas.